Ora, viva, muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo à última edição do Telenotícias, edição de sábado, a 25 de outubro de 2025. Nesta edição, destacamos que a população de Nacala Velha clama pela reabilitação das vias de acesso para impulsionar o desenvolvimento econômico e social daquela região. Dizem que não faz sentido que num distrito onde operam grandes empresas nacionais e internacionais, as estradas estejam neste estado crítico. Os efeitos dos conflitos pós-eleitorais continuam a fazer-se sentir na economia moçambicana, particularmente no setor mineiro. Em Nampula, o Conselho Empresarial Provincial, representado por Hélio Maleia, revelou que 70% das empresas mineiras foram destruídas ou forçadas a encerrar as portas, afetando centenas de postos de trabalho e travando o crescimento econômico local. O apelo foi feito durante a 7ª edição da Feira Anual de Gema de Nampula Fagena, evento que decorre esta quinta-feira na capital do Norte. Maleia pediu a intervenção urgente do Executivo, sublinhando que o ambiente de insegurança tem desmotivado o investimento privado no setor. O setor mineiro na província de Nampula sofreu uma fustigação quase que total. Estamos a falar de maquinaria, plantas de processamento, das quais algumas nunca mais se vão levantar. Excelências, é de nosso saber que algumas medidas têm sido tomadas para a mitigação dos efeitos em alguns outros setores. Queríamos perceber, Excelência, o que é que nós, os operadores mineiros, esperamos? Em resposta, o secretário de Estado dos Recursos Minerais, Jorge Gerson Momadi Daoud, reconheceu os desafios apresentados pelo setor empresarial e assegurou que o governo está a adotar medidas para restaurar a confiança dos operadores mineiros. O governo está bastante preocupado porque o problema que o setor mineiro vive, resultante das manifestações ilegais que nós tivemos, resultaram em danos e o setor mineiro também não foi isento disso. E nós, como governo, estamos tudo a fazer para alterar este quadro. Por isso, os desafios que fez menção, estamos cientes e estamos a criar plataformas que entendemos que envolvemos o governo, o setor privado e todos os intervenientes, para juntos produzirmos um conceito e uma visão única. Entre as medidas em curso, o dirigente destacou a suspensão temporária de algumas atividades mineiras na província de Manica, como parte das estratégias para reorganizar e reforçar o controle no setor. O nosso objetivo é claro: combater o secretismo, garantir a cadeia de valores, assegurar a tributação justa e promover o aumento de ganhos com o uso de recursos e meios sustentáveis de extração e processamento. Neste diapasão, iniciamos intervenções em áreas que consideramos, portanto, críticas para garantir ordem e segurança na exploração de recursos minerais. Como sabem, a título de exemplo, na província de Manica, o governo orientou a suspensão temporária das atividades e uma intervenção multissetorial que está em curso, visando garantir o respeito à lei no exercício da atividade mineira. A CTE espera que as promessas do governo se traduzam em ações concretas, permitindo a recuperação das empresas destruídas e o relançamento da atividade mineira em Nampula, uma das províncias com maior potencial em recursos minerais do país. Também destaque que se realizou na manhã desta sexta-feira um workshop que juntou várias instituições envolvidas na gestão dos recursos costeiros, com o objetivo de identificar meios e alternativas sustentáveis para as comunidades que dependem destes recursos, garantindo um equilíbrio entre conservação e subsistência, melhor dizendo. O mau uso dos ecossistemas, sejam eles costeiros, florestais ou aquáticos, continua a gerar graves consequências ambientais, sociais e económicas. O diretor-geral da ANAC, Pejol Kalenga, destacou na sua intervenção que cerca de 60% da população moçambicana depende diretamente dos recursos naturais, exercendo grande pressão sobre os mesmos, razão pela qual o governo traçou um plano de ação para a gestão sustentável dos recursos de Mangal. Cerca de 60% da população moçambicana vive à base destes recursos naturais e a componente de pesca e outros mecanismos de sustento para essas comunidades costeiras estão voltadas para os recursos marinhos, exercendo alguma pressão
Pressão essa desde a pesca, desde a utilização desequilibrada dos ecossistemas de Mangal, e é neste contexto que, a nível do governo, foi traçado o plano de ação de gestão dos ecossistemas de Mangal, que está agora em vigência, e é neste contexto também que o governo tem estado a estabelecer sinergias com outras instituições parceiras para identificar medidas sustentáveis para assegurar um equilíbrio na utilização destes recursos. E é daí que este workshop sobre o carbono azul ganha a sua relevância. Estamos hoje reunidos e juntamos aqui instituições do governo, a banca, juntamos também outros parceiros, ONGs que lidam com a gestão dos recursos costeiros para identificar alternativas sustentáveis. Entendamos com alternativas sustentáveis não só aquelas ações que estão voltadas à restauração do mangal através do aflorestamento, mas também entendamos como sendo uma chamada para que possamos identificar meios alternativos de geração de renda para aquelas comunidades que dependem largamente destes recursos costeiros, para que de fato consigamos ter um equilíbrio entre aquilo que são as ações de conservação desta biodiversidade ou deste ecossistema e as alternativas de geração de renda ou de sustento para estas comunidades. Em acréscimo, o diretor-geral da ANAC realçou a importância dos ecossistemas de Mangal para a proteção costeira, a biodiversidade e a captura de carbono, reforçando o compromisso da instituição na sua conservação. A importância dos ecossistemas de Mangal. É exatamente pela ocorrência dos ecossistemas do Mangal que temos a oportunidade de ir alimentando os nossos oceanos ou a nossa costa dos recursos pesqueiros, que são importantes commodities tanto para a exportação, bem como também para o sustento das famílias, para o consumo, na perspectiva de subsistência, mas também para a sua comercialização. E é importante continuar a conservar também o ecossistema de Mangal, porque, tal como sabemos, Moçambique é bastante vulnerável aos eventos extremos. Daí que o Mangal exerce um papel importantíssimo no contexto do amortecimento desses eventos extremos, para além também de contribuir para a estabilização daquilo que podíamos chamar de microclima destas regiões que são bastante propensas, mas também é preciso perceber que o contexto da conservação não está alheio às questões de utilização. Conforme podem notar, o mangal, a sua extração também vem a resolver as necessidades básicas primárias das pessoas. Daí que trazemos também este contexto de utilização de forma sustentável, para que possamos nos beneficiar pela sua extração, mas também assegurar que os seus serviços ecossistêmicos continuem a apoiar as comunidades numa primeira instância, mas também a servir de barreira para mitigar os eventos extremos. Questionado sobre o envolvimento da ANAC neste plano de ação, o responsável garantiu que a entidade... Um jovem de 25 anos foi encontrado morto no bairro Xingoze, na cidade de Tete, com sinais de agressão física. A família descreve a vítima como trabalhador e sem problemas na área residencial. Um crime hediondo abalou os moradores do bairro Xingoze, na unidade 25 de setembro, na cidade de Tete, por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira. Um jovem de 25 anos de idade foi encontrado sem vida e com sinais de agressão. Inconsolável, a esposa da vítima diz que o malogrado encontrou a morte quando ia para mais uma jornada de trabalho pela madrugada. O corpo dele tem sinais de agressão, foi agredido? Onde é que tem sinais no corpo? Mas são sinais de quê? De faca? Fogo. Sim, parecia água dentro, parecia fogo, eu não sei.
irmã acusa algumas estruturas do bairro de dificultarem o reconhecimento da vítima e afirma que o seu desaparecimento físico vai deixar um enorme vazio na família, difícil de se preencher. Eu só recebi informação a dizer que seu irmão mais velho foi morto. Só como eu vi meu irmão mais velho, Ele saiu quando de casa? Quando é que saiu de casa? Ele já não vivia conosco. É meu irmão mais novo. E quem foi que deu esta notícia assim? Uma amiga da minha irmã. E conseguiu reconhecer o corpo, esse seu irmão? Eu pedi para ver o corpo do meu irmão, ninguém me mostrou. Se ele é de verdade, ninguém quer me mostrar. Ok. Quem está por aqui? Disseram que vão esperar a Cernig. Eu aqui não tenho certeza se ele é de verdade. Não tenho certeza. Não são de Eu não sei. Meu irmão está aqui desde não sei que hora, não sei. Pelo menos eu pedi para ver o corpo dele, se ele é de verdade, eu não tenho certeza. A vizinhança lamenta a situação e aponta a falta de patrulhamento policial durante o período noturno e a fraca iluminação pública como as principais causas de criminalidade naquele bairro. Eu também cheguei aqui, o corpo já estava coberto. A que horas viu aquele corpo aí? Aqui eu cheguei, eram 6 e tal, o corpo já estava coberto, não deu para ver nada mesmo. Sim. É muito triste para nós estamos aqui, talvez foi morto do outro lado e vieram deixar aqui. Iluminação pública na via, também a luz. Aqui, não. Não viram nenhum barulho aqui à noite? Não. Tem sinais de agressões? Como é que é? Não sei, porque não deu para ver o corpo. O corpo foi encontrado por volta das 5 horas e foi removido cerca das 9 horas pela agência funerária do Conselho Municipal da cidade de Tete, após trabalhos de perícia do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Em outro contexto, dados indicam que cerca de 400 casos de crimes ambientais são encaminhados à Justiça anualmente. A agressão ao meio ambiente está relacionada ao crime organizado transnacional de tráfico de espécies protegidas por lei, que se tornou um dos negócios mais lucrativos do mundo. Segundo Perjure Kalenga, diretor-geral de Administração Nacional das Áreas de Conservação, a caça furtiva e outros crimes relacionados a esses são encaminhados ao tribunal. Se olharmos para os dados históricos, nós temos estado a encaminhar cerca de 400 autos diretamente relacionados com aspectos que têm a ver com a caça furtiva, mas fora isso temos outros autos e outras participações que temos estado a encaminhar por questões de agressão ao meio natural, o corte ilegal, a questão das queimadas, mas outro tipo também de atividade legal. Em acréscimo, Kalenga afirmou que o encontro teve como objetivo avaliar junto dos parceiros de cooperação os interesses comuns de proteção e conservação do parque. Vínhamos a aferir o estágio da colaboração que temos estado a fazer com o nosso parceiro de cogestão, que é o IGF, e também a realinhar aquilo que são os objetivos do parque com os objetivos a nível das áreas que circunscrevem o Parque Nacional do Vigilé, nos distritos mais circunvizinhos. Importa lembrar que Moçambique é um dos países alvos de crimes faunísticos transnacionais devido à sua localização geográfica e à biodiversidade de espécies. Já a Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique promoveu esta sexta-feira a primeira conferência das raparigas portadoras de deficiência visual. O encontro, realizado na cidade de Maputo, teve como objetivo dar voz a essas jovens e discutir os seus direitos na saúde sexual e reprodutiva. Decorreu nesta sexta-feira a primeira conferência das raparigas portadoras de deficiência visual, com o objetivo de fazer ouvir a sua voz em matérias relacionadas aos seus direitos. Emília Chissico, delegada provincial da ACAMO, destacou que o principal objetivo do encontro é promover os direitos das raparigas com deficiência visual, realçando que a discriminação começa no seio familiar e estende-se à sociedade. Uma jovem adolescente, quando começa a ter aquela idade que achamos que é a idade de começar a namorar, primeiro começa de casa, temos aquelas barreiras, quando a gente vai aos hospitais,
escolhem por nós os métodos de prevenção de gravidez. Então nós achamos por bem estar nesta sala, dar um grito de socorro, que nós também somos pessoas e que precisamos de ter cuidados de saúde como qualquer pessoa. Nós, por acaso, já temos a lei de proteção e promoção da pessoa com deficiência que já está lá. Mas o que é que nós choramos mesmo é que essas pessoas com deficiência, em especial pessoas com deficiência visual, tivessem direito às suas escolhas. Não alguém vir escolher por mim, porque sou eu que sou pessoa com deficiência. Por sua vez, Isaura Shirinzani, membro da CAMO, afirmou que a sociedade ainda não está preparada para conviver de igual forma com pessoas portadoras de deficiência visual, mas espera que a conferência contribua para mudar essa mentalidade. Fazemos essa conferência para abrir uma nova visão, uma visibilidade, para mudar um bocado as mentes daqueles que nos veem e nos assistem neste momento. Que essas meninas, essas raparigas com deficiência visual, não enfrentassem nenhuma barreira. Aonde elas forem, se sentirem como se fossem meninas com asas, voarem para o além, alcançarem os seus objetivos, conseguirem realizar os seus sonhos. São meninas que vão à escola. Elas, depois da escola terminar, elas precisam de um trabalho, precisam de uma família. É isso que nós queremos que aconteça com essas meninas, não é? Então nós estamos a lutar para que elas consigam vencer. Eu acredito que dia menos dia isso vai acontecer. Juscelane dos Santos, jovem portadora de deficiência visual, relatou as dificuldades que enfrenta no dia a dia, desde a mobilidade até o acesso à educação. Na escola, nem o ensino não está inclusivo, não é acessível. Nem todos os professores estão capacitados para trabalhar com pessoas com essa deficiência. Existem casos que professores podem ver um determinado aluno nesta condição e o mesmo não vai se fazer presente, não vai prestar a assistência a este aluno, aos empregos, assim, fora a essa área. Eu não vejo, e não sei se é pela discriminação, mas também, por exemplo, abrem as vagas. Temos vagas para pessoas com deficiência, este número, isso eu também não vejo. Segundo Rosita Maló, um dos maiores desafios é a falta de matérias adequadas para o ensino destas crianças especiais. Material didático, porque o nosso país tem livros de distribuição gratuita para todos, do ensino primário, desde primeira a sexta classe. Mas para nossos alunos com deficiência visual, ainda não temos livros de distribuição gratuita em braille. Só por enquanto temos livros da primeira e segunda classe, mas o Ministério da Educação está ainda a trabalhar neste processo dos livros. Nós precisamos de muito apoio, porque para começar, o material didático que nós usamos aqui, estamos a falar de máquinas braille, Orbit Reader, pautas, expansões. O nosso país não produz esse material. O material vem de fora. Nós dependemos da doação. Então, os doadores de boa vontade que compram o material, e nós gostaríamos que o Estado pudesse comprar o material e termos sempre, porque nas escolas, uma vez que as escolas têm superlotação de alunos, o material não chega para todos. Importa referir que a deficiência física não deve ser um fator de exclusão, mas sim um motivo para promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social. Já está cumprida a missão de informá-lo aqui no Telenotícias, a última edição da semana. Prometemos voltar já na segunda-feira com mais informação para si. Fique bem, fique com Deus. Até lá.